Houve a nota do PT mais cedo reconhecendo a eleição na Venezuela, mas essa fala do Lula eu acho que até ofuscou, né, essa nota do PT. Só para complementar, havia muita dúvida, né? Será que o Lula ficou sabendo? Será que essa nota foi a revelia do Lula? Mas depois dessa fala... Tem um aval, né? Um aval. Tá claro o aval do presidente Lula. Meu boa noite a você, Elter, a Ana, ao Gabeira, a você, assinante. Vamos lá, quando eu cheguei aqui em Brasília, eu estou ouvindo algum barulho aqui vazando, mas tudo bem. Quando eu cheguei aqui em Brasília, há quase 30 anos, o que eu vi é o seguinte, na política se pode quase tudo, só não dá para um político justificar o injustificável. O que o Lula, presidente Lula, fez nessa entrevista é justificar o injustificável. E ele vai pagar um preço muito caro por isso. Inclusive, do ponto de vista interno aqui. Esse tipo de discurso, avalizando ditadura, avalizando ditador, um processo ilegítimo que todo mundo está acompanhando, e normalizar isso, normalizar, relativizar o que está acontecendo na Venezuela, a gente está vendo. E não é só o dia da eleição, foi antes, durante e depois, como a gente está vendo agora. É uma ditadura agindo para sufocar o resto de oposição que existe na Venezuela. E toda uma população se rebelando contra um ditador. Porque a gente está vendo um povo famélico. As pessoas estão passando fome na Venezuela. Porque é uma ditadura que está sufocando. Aí o Lula vem, que não pode ter o embargo, não pode ter... Tudo isso pode ser discutido. Mas o que a gente está vendo é, de fato, uma ditadura agindo como uma ditadura. Então, ele passa mais uma vez a mão na cabeça do Maduro, dizendo que não tem nada de grave, nada de assustador. A gente viu primeiro, avalizando essa nota do PT, né, a gente viu o que aconteceu no dia. Quando era reduto oposicionista, começou tarde, ficou um tempo curto, teve todo tipo de intimidação. E a gente está vendo o posterior também. E o anterior, que o PT silencia em relação a, por exemplo, o impedimento de várias candidaturas de oposição. A começar da Maria Corina, que é essa líder que a gente está vendo, que é a mais vistosa da oposição na Venezuela, a Corina Iores, teve todo um movimento para impedir a oposição de consolidar uma candidatura. E aí a gente vê tudo o que está acontecendo. E o próprio Lula reconhece, tem que apresentar as atas. As atas é o nosso tipo de boletim de urna, o Brasil conhece bem isso. Que acaba a votação, naquela urna tem um boletim, e isso é apresentado. Sendo que, e aí Gabeira coloca muito bem, Ana coloca muito bem, você vai levar esse recurso a quem? Porque essa comissão não é como o nosso Tribunal Superior Eleitoral, que tem juízes aqui no Brasil que conseguem enfrentar qualquer tipo de ameaça à democracia. Lá não. É subordinado, Gabeira explica muito bem, é um compadre do Maduro que toma conta desse órgão eleitoral. E a justiça, o que seria a Suprema Corte, é toda chavista. É toda chavista. Então, aquilo ali não é uma democracia. O Lula está falando de passos como a Venezuela vivesse uma democracia plena, como ele já falou num passado recente. E esse tipo de fala, passar a mão na cabeça do Maduro, receber ele com toda a pompa no tapete vermelho, isso custou muito caro ao senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabe disso, porque as pesquisas já indicam isso, e isso vai ser cobrado novamente do presidente. Porque todo o discurso que ele está construindo de relativizar o que está acontecendo lá é para avalizar o processo.
O PT se antecipa. E aí, minha pequena discordância do Gabeira é que de fato, eu conversei hoje com vários petistas moderados e eles se incomodaram com essa precipitação que estava acontecendo do Partido dos Trabalhadores. Tanto é que o chanceler da Venezuela, ele agradece ao partido do poder no Brasil, que é o PT, pelo reconhecimento. Ou seja, como já fosse o movimento de avalizar uma farsa que está acontecendo na Venezuela. Camarote, só para a gente encerrar, queria te fazer uma pergunta rápida, queria saber sua opinião sobre isso.